Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 18 anos e estava na casa da minha amiga Joana. História de terror, relatos reais. Primeira história. Não me lembro bem como é que chegamos nesse assunto, mas no final da noite, a Joana pensou que seria divertido fazer uma sessão espiritual igual esses dos filmes. Joana e a sua família eram da cidade do Cabo, África do Sul, e tinham um interesse profundo pelo espiritual, ou pelo menos foi isso que a Joana com as velas acesas me disse. Nos sentamos em volta de uma mesa com cartões espalhados, cada cartão com uma letra do alfabeto, dispostas em forma de meia-lua, e colocamos um copo no meio. Joana começou a falar com os espíritos em africano e eu me lembro de puxar o rosto dela e vê-la revirar os olhos. Fiquei assustado. Não curto muito essas coisas. Eu era um adolescente e tinha vários amigos meus juntos. Me perguntei com medo, o que é que eu faço agora? Foram feitas algumas perguntas e o copo estava parado e os nossos dedos em cima e começou a se mover para um lado e para o outro até que alguém perguntou ao espírito se ele estava associado a alguém na sala. O copo foi diretamente para mim. Com medo perguntei ao espírito se estava associado a mim mesmo. Então, qual era o nome de solteira da minha mãe? Os meus olhos se fixaram nas letras, que escrevia. O nome de solteira da minha mãe era Leni. Mas o copo começou a soletrar algo diferente. Primeiro o copo foi para o T, depois H, depois O. Pensei que era mentira, mas me enganei. Me lembrei que minha mãe me contou, quando tinha 6 meses de idade, o seu pai biológico morreu. Ele teve um ataque cardíaco e, 1 ano depois, adotou o nome do seu padrasto. E naquele momento, eu estava esperando que os espíritos falassem o nome de solteira, que ela teve durante a maior parte da sua vida. Mas na verdade estava soletrando o seu nome de solteira original, Thompson. Era algo que nunca tinha falado com ninguém, pois aconteceu há muito tempo, que seria difícil acreditar que algum dos meus amigos conhecesse esta parte da minha família, que ocorreu há mais de 30 anos antes. Eu e os meus amigos da escola não falávamos de nada mais profundo do que videogames e mamas nessa idade. Eu nunca tinha falado nada disso a nenhum deles. Não é como se um dos meus amigos, fumadores de erva, tivesse uma cópia da certidão de nascimento da minha mãe. E nenhum deles tinha conhecido mais ninguém da minha família. Não havia literalmente nenhuma maneira de qualquer um deles saber disso, antes que eu pudesse falar ou fazer qualquer outra pergunta ao espírito. A mãe de Joana entrou na sala, acendeu as luzes e, com um forte sotaque sul-africano, gritou com a Joana e paramos com o jogo. Nessa altura, pensei que se tratava só de um jogo, mas quanto mais pensava no assunto, mais me perguntava se teria acontecido algo realmente paranormal. Naquela noite, sei que não é nada de dramático ou excitante, não vi uma aparição, mas ao contrário de 80% das coisas que se ouvem na internet, esta experiência é de fato verdadeira. E algo que até hoje não consigo explicar. Gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto, e se já aconteceu algo parecido com vocês. Histórias de terror, relatos reais. Segunda história. A minha avó e a minha irmã têm tido muitos encontros paranormais, quer seja em sonhos ou acordadas. Em alguns anos atrás, não é a minha experiência pessoal, mas a da minha prima Maria, que tinha 2 anos, quando teve o seu primeiro encontro com o paranormal. Seus pais finalmente encontraram uma casa para viver, sem que se soubesse muito sobre o seu passado, assinaram uma papelada, receberam as chaves, se mudaram e começaram a se sentir confortáveis na sua nova casa. Estava tudo calmo, até que Maria começou a falar sozinha. Quando os pais perguntavam com quem ela estava falando, ela dizia sempre que estava falando com a sua amiga Bela. Não conhecíamos ninguém que se chamasse Bela, mas pensamos que as crianças só têm uma imaginação fértil. Ela nunca mostrou sinais de ter uma grande imaginação, até Maria se queixar aos pais de que Bela estava tentando sufocar ela. Nessa altura, os pais de Maria começaram a ficarem um pouco preocupados e foram pedir ajuda à avó de Maria. A avó era muito espiritual e tinha muitas experiências com aqueles que já tinham morrido. Ela montou um altar espiritual em casa e começou a se comunicar com os espíritos. Começaram logo a se comunicar e obtiveram algumas respostas, depois que o pai de Maria ficou com arranhões misteriosos que apareciam do nada. E Maria se enrolava como uma bola no meio do chão, o que era muito estranho. Normalmente era a criança mais feliz do mundo.
Eles estavam recebendo respostas dos espíritos. Algumas das respostas eram que o rapaz que tinha morado lá tinha tirado a sua vida, depois que uma entidade perigosa tinha aparecido por lá. Histórias de terror, relatos reais. Terceira história. Quando tinha cerca de 4 anos, os meus pais tinham se divorciado recentemente. Eu ficava na casa da minha avó, onde o meu pai vivia. Quando era nova, eu era mais tranquila e nunca tinha visto nenhum filme de terror, mas tinha desenvolvido pesadelos realistas com um homem de cerca de 1,80 m, que se aproximava e me provocava dizendo que tinha acabado com a vida de certos membros da minha família, e que ia fazer o mesmo comigo e com os meus animais de estimação. Fiquei aterrorizada com o sono e comecei a dormir no quarto da minha avó, mas nem isso era seguro, porque no meio da noite, via uma senhora chorando, com um vestido azul comprido e cabelo preto, saindo correndo do banheiro da minha avó, aos gritos, e chorava e a minha avó continuava dormindo. Gostaria de compartilhar uma história de uma reunião familiar que fizemos em uma enorme escola da igreja. O lugar tinha 3 andares e uma pequena janela que dava para os andares inferiores. Eu, a minha irmã e alguns dos meus primos decidimos subir no andar de cima, onde não era permitido ir, mas éramos crianças. Encontramos uma sala de música, onde ouvimos algo tão clichê, um piano tocando uma música estranha. Tinha um rapaz tocando, o que era estranho, porque não eram permitidos alunos ou funcionários no recinto escolar fora do horário. Ele fugiu do quarto, e nós o perseguimos por um corredor, e ele desapareceu. Não havia nenhum cômodo para ele entrar naquele corredor, ele simplesmente desapareceu, e nunca descobrimos nada sobre ele. A próxima história é da minha avó. Quando ela era mais nova, teve uma filha chamada Misha. Depois que nasceu, ela começou a ter terrores noturnos violentos, com um bebê, com cerca de 2 anos de idade, que estava com água azul saindo da boca, e o marido tinha que confortar ela, dizendo que era só um sonho. Minha avó manteve Misha longe de qualquer lugar perigoso com água, a partir desse dia, mas continuou tendo o mesmo terror noturno. Misha se tornava adulta e tinha 2 filhos, Kim e Ava. Nessa altura, os seus pesadelos acalmaram, e ela se sentiu melhor por saber que Misha estava a salvo, até que um dia Misha levou os seus filhos e irmãs para o lago, para um dia de praia. Kim tinha 6 anos, Ava tinha 3. Misha estava fazendo um lanche, quando não conseguia ver mais Ava. Olhou em volta da praia e sentiu uma dor aguda no peito. Foi então que entrou em choque. Ava foi arrastada para a praia por 2 meninas de 12 anos. Misha não foi capaz de compreender o que estava acontecendo. O Kim assistiu a tudo, até a irmã da Misha, minha tia, entrar para me distrair. A minha avó foi chamada, e a Ava foi transportada para o hospital de avião. O que aconteceu foi exatamente o que a minha avó viu no sonho dela, uma criança com água saindo pela boca. Foi há muitos anos atrás e não se preocupem, ela não faleceu, porque aquela menina sou eu. Eu estava legalmente morta durante alguns minutos, mas agora estou bem. Depois de todo o incidente, enquanto estava no hospital, estava falando com a minha avó, e ela me disse que eu tinha falado, que eu tinha visto sereias, e que elas tentaram me ajudar. Mas quando descrevi as sereias, descrevi os membros da minha família que tinham morrido antes que eu nasci, e dos quais não tenho fotos, nem os vi, pelo menos não até aquele dia. A próxima história é de quando eu tinha 10 anos, vivendo com a minha mãe, e o seu ex. A casa foi construída há cerca de 100 anos, era uma casa de 2 andares, verde-menta, e era linda, tinha um jardim, e um grande quintal muito bonito. Precisava de reforma, mas era habitável e barata, e tinha a vizinhança perfeita, além de algumas personagens desagradáveis, que gostavam de crianças, e que viviam no final da rua, mas ficava junto ao parque comunitário, e tinha vários guardas lá também. Na casa tinha um quarto no sótão, que foi transformado em 2 divisões, uma enorme sala de jogos com escadas e um lustre no meu quarto. O meu quarto, que era pequeno, não tinha refrigeração, nem aquecimento, e os insetos entravam na iluminação, o que fazia com que a energia do meu quarto se desligasse. Mesmo assim, eu fiquei muito confortável, vivendo no meu pequeno quarto. Eu decorei com prateleiras,
um quadro de dardos feito em casa e cartazes. E uma cômoda enorme e antiquada que ocupava a maior parte do espaço do meu quarto. Um dia, o ex da minha mãe se zangou comigo e tirou a porta do meu quarto. De noite eu estava no telefone e ouvi um barulho vindo do outro quarto. Então olhei para o outro quarto e vi coisas que não consigo descrever. Fiquei ali sentada, paralisada, durante 10 segundos, com as lágrimas correndo pelo meu rosto. Até que comecei a gritar e eles foram embora. E um dia, quando estava sentado no sofá da minha sala de estar, a minha irmã mais nova saiu correndo do seu quarto chorando, dizendo que um monstro tinha atravessado o seu quarto. Ela era muito nova para ter uma imaginação assim, e eu ouvia um pequeno olá, sussurrando no meu ouvido, quase sempre. Entrei em uma depressão profunda. E tudo piorava, como se os espíritos tivessem se apoderado de mim. Eu e a minha irmã ouvimos sempre um menino pedindo desculpa à mamãe. Fizemos algumas pesquisas e descobrimos que uma senhora tinha enlouquecido naquela casa, porque tinha tido um aborto espontâneo, e tirou a sua vida. O lugar que aconteceu foi no sótão. Estas são as minhas histórias, espero que tenham gostado. História de terror, relatos reais. Quarta história. Uma vez reservei um Airbnb sozinho, em uma zona do Arizona, onde tinha uma entrevista de emprego. Escolhi este Airbnb específico porque era muito mais barato do que qualquer outro hotel que encontrei, e ficava a cerca de meia hora de distância do local da entrevista, o que era ótimo para mim. A estrada era sem saída, e tinha uma bela vista para a floresta no quintal. Trouxe o meu notebook comigo para trabalhar no meu emprego atual durante o dia, o que me manteve ocupado a maior parte dos dias em que estive lá. A minha entrevista foi no segundo dia em que estava lá, era uma terça-feira. Estava praticando as perguntas da entrevista para esta empresa específica e, de um modo geral, estava obtendo alguns conhecimentos de última hora. Estava fazendo isso no meu notebook, na sala de estar da pequena casa, provavelmente por volta das 7 horas. E houve uma batida na janela. Digo batida, porque não foi exatamente uma pancada, parecia mais o dedo de alguém na minha cabeça. Como é óbvio, fui na janela, olhei para um lado para outro e não vi ninguém. Mas também estava escuro, como breu lá fora. Estava com medo de ir lá fora, mas tive que ser homem. Mas não havia ninguém, até onde a vista alcançava. Apenas escuridão. Claro que talvez pudesse ter sido um animal batendo na janela. No dia seguinte, passei pela minha entrevista e achei que me tinha saído muito bem. Durante o resto da minha pequena viagem, explorei diferentes partes da cidade no meu carro, comi em diferentes restaurantes e sentei-me no quintal e relaxei ao sol. Mal sabia eu que, provavelmente, estava sendo vigiado, enquanto estava no quintal. Nessa noite, estava lá dentro, vendo Breaking Bad na Netflix. Quando aconteceu de novo, um simples toque na janela. Agora era óbvio que não era um animal. Fiquei ainda mais perturbado, mas, mais uma vez, corri para a janela. Embora não visse ninguém, isso não significava que não tivesse ninguém lá fora. Verifiquei as janelas e a porta da frente, abri a porta e olhei para fora por um segundo. Mas como não vi ninguém, voltei e entrei e fui para a porta do fundo. Saí e olhei para a floresta atrás da casa. Só silêncio e escuridão, e depois ouvi um clique. Um som que alguém fazia como se estivesse estalando a língua no céu da boca. Senti que alguém podia estar escondido atrás de qualquer um daquelas árvores, e me observando, e brincando comigo. Gritei, e quase como se o fizessem em resposta, ouvi outro estalo, identifiquei a direção de onde vinha e olhei para lá. Não muito longe. Vestido com roupas pretas que se confundiam com a escuridão da floresta. Parei com medo, mas depois gritei. Está em propriedade privada. Vou chamar o guarda se não for embora. Vi a pessoa afastar-se rapidamente. Na noite seguinte, estava na minha cama, no meu notebook, vendo Breaking Bad outra vez, antes de ir para a cama. Acho que vi 2 episódios. Não ouvi nenhum barulho em casa, mas estava pensando no que aconteceu enquanto assistia à série. Quando finalmente apaguei a luz do quarto e tentei dormir. Dormi por 10 segundos, ouvi um barulho, novamente abafado, vindo do interior do guarda-roupa. Olhei para a porta do guarda-roupa, que estava aberta, e depois, numa reação bastante natural, pulei da cama,
ainda de pijama, e corri para o carro. Sentei no carro e liguei para o 190. Fiquei olhando para a casa, enquanto falava com a central, esperando ver se alguém saía de lá. Porque todas as minhas coisas ainda estavam lá dentro. Quando os guardas chegaram, entrei em casa. Fizemos uma rápida investigação da casa. Era muito pequena, e não havia muitos lugares para se esconder. Mesmo assim, arrumei as minhas coisas e saí de lá naquela noite para um hotel próximo. Contatei a Airbnb e o funcionário só me deu o reembolso parcial da minha estadia. Penso que pode ter sido o funcionário do Airbnb, ou seja, quem mais poderia ter acesso à casa. Não havia sinais de entrada forçada, o que me leva a crer que, quem quer que fosse, poderia ter uma chave, mas talvez eu esteja errado, talvez fosse um estranho, que entrou em alguma oportunidade. Vai saber, né? Mas prefiro não ter ficado lá para descobrir. Histórias de terror, relatos reais. Quinta história. Já trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do atual hospital em que trabalho. Trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência de trabalho com doentes idosos, por isso isto não era novidade para mim. Estava trabalhando neste hospital há apenas algumas semanas e em breve perceberão por que eu saí de lá. No meu penúltimo turno neste hospital. Sem que eu soubesse, no início da noite, estava fazendo o turno da noite e estava dormindo muito pouco. Era uma enfermeira nova de 20 e poucos anos. Nessa noite, estava lidando com vários pacientes, mas um deles era um pouco mais inquieto do que os outros. O nome dela era Lena. Era a minha primeira noite a lidar com ela, e ela estava sempre me contando que ouvia as vozes e que tinha um homem vestido tudo de preto parado na frente dela. A outra senhora do quarto me pediu para que eu fechasse a cortina, porque ela estava se sentindo um pouco incomodada com as histórias de Lena. Era uma senhora doce que sorria sempre. Eu estava perto dela, ela não falava muito e era muito esquecida. Desde que comecei o meu turno, por volta das 18 horas, a maioria dos doentes já estavam dormindo às 23 horas, mas não a Lena, que sempre que me chamava ao quarto ficava assustada com as alegadas vozes que estava ouvindo e o homem vestido de preto. Estava sempre olhando para ela no canto do quarto. Não vou mentir, estava ficando assustada. Eu acreditava que na sua mente ela estava vendo e ouvindo essas coisas e eu ficava com dó, por causa dessas coisas assustadoras que ela estava vendo. Mas mesmo assim tentei o meu melhor para a acalmar e fazê-la adormecer. Quis ligar a televisão para a acalmar. Segurei nas mãos da Lena e disse que não tinha problema, e que ela devia respirar e relaxar. Lembrei que ela não estava aqui sozinha e que eu estava sempre ali, e era só ela chamar. Ela relaxou durante algum tempo e, da próxima vez que entrei no quarto, ela estava dormindo. A noite passa muito mais devagar, o tempo quase se move em sentido inverso. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas abastecendo o meu carrinho. Quando ouvi algo na sala, um barulho muito baixo, e era uma sala pequena e silenciosa, e a porta estava fechada. Virei-me, não vi nada e continuei arrumando o meu carrinho. Depois senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, saltei e gritei, mas não havia nada no meu ombro, não havia ninguém na sala, mas sabia que tinha sentido algo grande agarrando o meu ombro e fui para o corredor para ver se tinha alguém. Não havia mais nenhuma enfermeira à vista, estava tudo muito calmo e não tinha mais nada a fazer. Voltei e retomei o que estava fazendo, continuei abastecendo, até ficar cheio. Depois me virei para a porta, e caí no chão e comecei a gritar com o coração na garganta. Estava do lado de fora da porta, um homem, vestido de preto, me olhando através do vidro e sorrindo. O homem desapareceu, não conseguia ver ele mais através do vidro da porta. Segundos depois, a porta abriu-se e uma das minhas colegas enfermeiras veio me ajudar a sair do chão, pois eu estava histérica. E gritando, falando do homem, e ela falou: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da enfermaria e não havia ninguém vestido de preto lá dentro. Os meus gritos acordaram a Lena. Entrei no seu quarto. Ela começou a falar das vozes. Desta vez dos gritos, que ela não sabia que eram os meus gritos. Perguntei como era esse homem de preto,
Se estava sorrindo e ela olhou para mim e eu reparei que as suas sobrancelhas se abaixavam enquanto a sua expressão mudou. Parecia mais concentrada do que eu a tinha visto durante todo o tempo que estava lá. Me perguntou como é que sabia dessas coisas e mesmo com o meu coração ainda acelerado, fiquei ainda mais assustada. As outras enfermeiras chegaram e tentaram acalmá-la. Fui transferida para uma ala diferente nessa noite, com outras pacientes, e acabei indo para casa mais cedo, porque estava muito assustada. Mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe no dia seguinte. Eu disse que o meu turno seguinte seria o último, que a experiência tinha me traumatizado e que não queria estar mais naquele edifício. Nunca foi diagnosticado nada. E nunca tive alucinações de qualquer tipo. Não sei se a minha mente me pregou uma peça com o que a Lena me disse naquela noite. Mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo, atrás da porta de vidro, a descrição da paciente, foi uma daquelas coisas inexplicáveis na vida. Histórias de terror, relatos reais. Sexta história. Eu costumava trabalhar como repositor noturno em um supermercado de uma cidade rural. A loja chamava-se Great American e era o maior e melhor supermercado da zona. O meu turno começava assim que a loja fechava às 22 horas. Trabalhava das 22 horas às 3 horas da manhã. Meu trabalho era reabastecer as prateleiras. Eu organizava tudo antes do dia seguinte. Eu tinha as chaves da loja por causa do horário. Era uma equipe de 2, eu e mais um, o Terry Carter, ou o Afonso. Esta noite era eu e o Terry. Cheguei na loja e entrei e comecei pela parte de trás. Comecei pelo corredor do pão e dos frutos secos, colocando os pães mais velhos na frente e os mais novos atrás. Percebi que ainda não tinha visto o Terry e depois voltei para a parte de trás da loja, onde se encontrava o inventário e onde nós deixávamos os nossos pertences. Ele ainda não estava lá. Deixei a porta de trás aberta, com um batente para quando ele aparecesse. Voltei ao trabalho durante mais de meia hora. Como ainda não havia sinal do Terry, fui mais uma vez para o fundo da loja, mas ele não estava lá. Reparei que a porta do fundo estava fechada e presumi que o Terry estava em algum lugar por aqui. Vi que o batente da porta estava lá fora, o que me pareceu estranho, pois ele pontapeou para fora, em vez de o trazer para dentro. Chamei e ele não respondeu, por isso decidi ligar para ele, e ele atendeu como se estivesse na cama. Perguntei-lhe se estava no trabalho, e ele disse-me que não vinha esta noite, porque estava doente. Disse-lhe que alguém tinha dado um pontapé no batente da porta, e ele disse que podia ter se soltado sozinho. Eu disse que era para ele melhorar, e desligamos. Não tinha certeza se estava convencido do batente da porta. Dei uma olhada rápida, para me certificar que não tinha ninguém no fundo da loja. Quando não vi ninguém, voltei ao trabalho, embora sentisse uma ligeira sensação de que tinha alguém lá. Fiquei assim durante todo o tempo em que estava armazenando o resto do pão, quando ouvi um som alto vindo do outro lado do piso das compras. Alguém tinha que estar ali. Me levantei e me dirigi para o corredor central, que intersectava todos os outros corredores. E fiquei ali parado durante um segundo e no lado oposto da loja, no corredor dos laticínios. Alguém vestido de preto passou pelo corredor do meio e olhou na minha direção. Senti o meu coração bater, parecia aquela cena do filme de terror. Pensei que talvez fosse outra pessoa, substituindo o turno do Terry, e o nosso patrão não me falou nada. Ele estava no fim do corredor, de pé, virado para a minha direção. Quando me viu, desapareceu da vista na direção de onde eu vinha. Comecei a correr pelo corredor para pegar ele. Ainda não tinha visto bem a cara dele quando cheguei à frente do corredor junto às caixas registradoras. Olhei na direção e o vi no fim, junto ao corredor do pão. O corpo dele estava escondido atrás da prateleira, a boca dele estava aberta, e ele começou a acenar-me, mas não disse nada. A cara dele estava me assustando. Mais uma vez tentei falar com ele, perguntei quem ele era, e ele desapareceu atrás da prateleira. Não estava recebendo para isso, saí para me sentar no carro e telefonar para o meu patrão, que atendeu, e eu disse o que aconteceu, e ele me disse para o tirar de lá, se pudesse, ou chamar os 190 para levar ele. Eu não ia tentar retirar fisicamente um louco da loja. Por isso liguei. Esperei no meu carro até aparecer os guardas.
Cumprimentei os guardas e pedi para irem até lá dentro. Andamos pelo local à procura do homem e o achamos novamente em um dos corredores, de uma forma assustadora, como se estivesse jogando um jogo. Quando o guarda pediu que ele viesse, ele ouviu e foi algemado. Era o homem mais estranho que eu já tinha visto, sorria e olhava para mim sem parar, lambia os lábios. Tinha sacos enormes debaixo dos olhos, as únicas palavras que ele disse foram, quando respondeu aos guardas, dizendo que andava procurando algo para comer. Da forma como ele olhava para mim, quando o guarda o acompanhava até o carro. Era um sorriso ameaçador, que até hoje não esqueci. Depois disso, continuei o meu trabalho. Nunca mais deixei nenhuma porta aberta. Histórias de terror, relatos reais. 7ª história. Quando tinha 17 anos, trabalhava em uma pizzaria próxima, para ajudar a pagar as contas da casa. O trabalho era sempre muito fácil. Apenas recebia o pedido, encaixotava a comida quando estava pronta, colocava em uma sacola e a levava para o endereço. Já tinha feito 1 milhão de vezes e nunca aconteceu nada de estranho. Era muito repetitivo. As gorjetas eram normalmente de R$ 3 a R$ 5. Dependendo da distância, as pessoas mais generosas davam 10 ou mais. Embora me lembre que este pedido era apenas uma pizza pequena, pedidos mais pequenos como este normalmente davam gorjetas mais baixas, mas eu não tinha escolha quanto às entregas que fazia. A caminho do endereço, a casa estava aparentemente em um quarteirão sem saída. Este quarteirão tinha um ar mais rural do que o resto do bairro. Estacionei de frente à casa. Era uma casa pequena e esquisita com uma propriedade enorme, embora estivesse ao lado, parecia ser uma casa abandonada e com arbustos crescidos. Era provavelmente por volta das 6 horas da tarde e estava ficando bastante escuro, por isso era mais ou menos a altura em que as pessoas começavam a acender as luzes dentro das suas casas. As luzes da casa estavam apagadas e reparei que a porta da frente parecia estar aberta e ouvi alguém tocando piano, parecia que estava a alguns quartos de distância, pelo menos abafado por algumas paredes ou uma porta ou algo do gênero. Bati na porta e toquei a campainha, passados alguns minutos. Mas ninguém atendeu e o piano ainda estava tocando. Dei a volta na propriedade, em direção aos fundos do quintal. Estava uma verdadeira confusão, havia coisas espalhadas e até vi uma vedação enferrujada. Fui até a porta do fundo e bati muito alto. Olhei através do vidro da porta e não vi nada, exceto o que parecia ser uma sala, muito desarrumada. Quando ninguém atendeu a porta do fundo, voltei para a frente e liguei para um dos funcionários da pizzaria para confirmar o endereço e ele verificou e confirmou o endereço. Por isso voltei à porta da frente, abri e ouvi a música do piano tocando. Gritei entrega aqui e o piano parou. Alguém gritou aqui e o piano recomeçou a tocar, uma música simples mas assustadoramente repetitivo, como se estivesse tocando em um loop. Também não havia luzes acesas nesta casa, era difícil ver o que estava acontecendo lá dentro. Eu caminhava direto, me aproximando do som da música e o cheiro dentro da casa era muito desconfortável. Não queria ir mais longe e gritei, estou aqui na porta da frente. A música parou, desta vez para sempre, e agora só havia silêncio. Recuei em direção à porta, para ficar mais perto do exterior. Estava esperando ouvir passos na minha direção, mas não, estava tudo silencioso. Disse que sim. Desculpe, mas tenho dificuldade para andar. Pode trazer aqui, por favor? Perguntei em que cômodo estava, e ele demorou um pouco a responder. Se era na sala de estar, eu estava na sala de jantar. Não tinha indicações no telefone para fazer nada disto, o que era muito estranho. Me senti mal. Podia ser um homem velho e fraco, que vivia numa casa desarrumada. E não conseguia andar. Comecei a andar pela sala de estar, e tinha uma abertura, que dava para o que presumi ser a sala de jantar. Eu, sendo excessivamente cauteloso e paranoico, continuava desconfiado. Em vez de entrar diretamente na sala de jantar, espreitei em volta da parede, apenas o suficiente para um olho ver a sala. Não vi ninguém sentado nela. Também não vi ninguém em toda a sala. Peguei as coisas e fui embora. A minha mãe e o meu pai
que estavam trabalhando não se importavam se eu parasse de trabalhar na pizzaria. O meu patrão foi completamente compreensivo, especialmente quando o cliente não telefonou para perguntar por que é que eu tinha saído. Disse tudo, eu não entendia realmente a lógica de tentar cometer um roubo na sua própria casa, nem o meu patrão ou colegas de trabalho. Por isso, mais tarde nessa noite, depois do trabalho, procurei a casa e ela estava desocupada há mais de um ano, e não morava ninguém lá. Quando contei isto a todos, tiveram a mesma reação de espanto, que eu estava mesmo a poucos passos de ser roubado. Ou então alguém estava tentando fazer uma brincadeira horrível a um entregador de pizzas, que estava só fazendo o seu trabalho. Gostou das histórias? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.